Livros Universo em Desencanto, 10º fascículo da réplica, página 66. O que é a personalidade racional? O que é a personalidade do elétrico e magnético? Em terceiro lugar, o magnético. Em segundo lugar, o elétrico. Em primeiro lugar, o racional. Porque tudo é de origem racional. Racional é a sublime fonte da verdade das verdades, e por isso racional é uma coisa só, em que não existem duas verdades. A verdade é uma só, é racional. É a origem do porquê são animais racionais, e sendo esta a origem, consequentemente, a origem sendo uma só, a verdade é uma só. Então, racional tudo é, e animal nada é, porque somente é a origem que é racional. E por existir a matéria, é que deu motivo às duas verdades. A matéria é a causa de ser animal, e a origem é a causa de ser racional. Então, a parte animal é a parte da matéria, e a parte racional é do mundo racional. E daí, o motivo na deformação de duas verdades. A parte animal, que é a matéria, que é do chão, e a origem, que é racional, que é a parte do mundo racional, a parte de cima, e a matéria, a parte de baixo. Então, deu motivo a duas verdades, uma aparente, que é a matéria, e outra verdadeira, que é a origem. A origem é racional, e a matéria é de origem do animal. E assim, entrando em confusão essas duas partes, é que deu motivo à multiplicação de verdades aparentes. E essas verdades aparentes são a causa das confusões existentes, que ficaram procurando a verdade até hoje e nunca encontraram, porque tudo é verdade aparente, verdade mentirosa, que hoje é verdade e amanhã não é. Então, viviam à procura da verdade a vida inteira e nunca encontraram, porque aparências não são verdades. E assim, vivendo todos no ar, com o alfabeto artificial multiplicando os artifícios, e as artes, e as invenções, as máquinas, as cores e tudo, enfim. Criou-se um progresso de desarranjos, um progresso de muita luta, de muito esforço, de muito sacrifício, para poderem viver, por forjarem todas essas verdades aparentes, como se fossem verdades positivas, chegando ao ponto de encontrarem tudo vazio, porque verdades aparentes são coisas vazias, caindo então no desespero, por procurar a definição certa de tudo e não encontrar, e ficar à procura a vida toda, sem encontrar. E assim, vindo aí o desespero de muitos e a desilusão de todo esse conteúdo desconfortável, que não pode satisfazer os anseios de todos que viviam e vivem à procura da verdade. Então, perguntam uns para os outros, onde está a verdade? E diz o outro, já estudei tudo em busca dela e estou por encontrá-la. Daí surgindo o desequilíbrio universalmente. E dessa forma, nunca conseguiram equilibrar o mundo e nem podiam equilibrá-lo. Só podiam dessa forma multiplicar o desequilíbrio de tudo e de todos, o desespero, a desarmonia e a discórdia, por procurarem a verdade e não encontrarem. Encontraram a verdade aparente, mas aparências não são verdades. E onde não existe a verdade, nada pode solidificar, porque deixa tudo no ar, perguntando: onde está a verdade? Ninguém sabe onde ela está. Ninguém sabia. Então, aí, muitos se desesperando e tomando rumos criminosos por não encontrarem a verdade. Agora, eis aí, em suas mãos, o porquê das ruínas da humanidade, porque a verdade aparente não solidifica nada, é vazia, não tem base, não tem lógica, por ser aparente. A verdade aparente não equilibra ninguém e não equilibra coisa alguma, e o resultado das aparências aí estão no universo inteiro, as consequências, e desta forma é jogar uns contra os outros. As aparências mantêm o desequilíbrio, e o desequilibrado não confia em ninguém, nem em si mesmo. Faz com que todos vivam desconfiados uns com os outros, porque todos vivem de aparências. E assim vivendo, o desequilíbrio permanece em todos de uma tal maneira
que o resultado é todos viverem confusos. Confusos por aparentarem aquilo que não são, e nas aparências estão os crimes, as traições, as vinganças, as paixões. E uma falsa realidade faz com que exista medo de tudo, onde se apresenta a falsa coragem. E desta maneira, a vida deixa de regular, todos desregulados, de uma maneira que sacrifica o modo de viver. Então, onde existem as aparências, não existem verdades, e por isso todos desconfiam de tudo e desconfiam de todos. Parece ser, mas não é. E desta maneira persiste a intranquilidade em todos. Ninguém vive tranquilo por viverem de aparências, porque nas aparências estão as vinganças, estão as falsidades, estão as traições, estão os golpes de toda espécie. De forma, a intranquilidade é grande em toda a humanidade, e ninguém vive satisfeito de viver assim, desta maneira, todos insatisfeitos. Tudo isso por estarem ligados no elétrico e magnético. Fica a pessoa duas em uma só, por fora uma coisa e no seu eu é outra, por estarem ligadas nessa conjuntura elétrica e magnética. Então, a desregulagem é permanente. Agora, depois que a pessoa se ligar ao mundo racional, aí muda com o tempo a personalidade da pessoa, por estar ligada a um campo de vida superior, de uma energia só, a energia racional. E estando ligada a uma energia só, a personalidade é uma só, a personalidade é racional, por estar ligada ao mundo dos habitantes puros, limpos e perfeitos. Racional não tem duas personalidades. A personalidade é uma só, é racional, é a razão suprema, positiva e consciente. Então, aí há o equilíbrio perfeito do bom viver. Agora, ligados a esse conjunto elétrico e magnético, fica a pessoa completamente desequilibrada, com duas personalidades, uma por fora e outra por dentro, no interior do corpo. E ficando a pessoa com duas personalidades, está em jogo, está em dúvida a personalidade da pessoa. É por a pessoa ter duas personalidades. É o motivo de ninguém ter confiança em ninguém, e de ninguém acreditar em ninguém, e de todos desconfiarem uns dos outros, porque sabem que todos têm duas personalidades, a oculta e a visível. E por isso, todos vivem nessas condições negativas, duvidando de tudo, duvidando de todos e fingindo sempre, porque quem vive de aparência vive fingindo, fingindo ser o que não é. E por isso, há os destaques, as indumentárias, as fantasias, as roupas, de acordo com a roupa, uma personalidade. Há os títulos, e tudo isso encobre os defeitos, são as aparências. Como assim, títulos de honestos e não são honestos. É honesto aparentemente. Títulos de direitos e não são direitos, direitos aparentemente. Vestido com a aparência de um grande lorde e é um mendigo. Vestido com a aparência de um grande cidadão de destaque e é um grande ladrão. Vestido de uma grande autoridade e é um grande charlatão, e assim sucessivamente. As aparências têm grande realce para tudo. Vestida como uma grande cidadã, de meios cultos e elevados, somente na aparência, o conteúdo do mais ridículo possível. Vestida como uma grande dama de alta sociedade, e somente tudo é aparência. Vai ver, é uma mundana. E assim, quem vive de aparência como todos vivem, é para viver desolado com a humanidade. Vestido com aparência de bom moço, e na realidade um grande criminoso, um grande charlatão, ou um grande ladrão, ou um grande golpista. Mas a aparência é melhor possível, em destaque de simpatia, muito melhor ainda. E assim é a vida das aparências, é a vida que ninguém pode acreditar em ninguém. E por isso, hoje aparenta ser um grande amigo ou uma grande amiga, amanhã um grande inimigo, uma grande inimiga, porque tudo era aparência só. Hoje, parece ser muito boa companheira, aparência só. Amanhã, completamente ao contrário. Tudo isto é muito comum na vida real, e daí as traições, as falsidades, o fingimento. Pela frente uma coisa, por trás outra.
Pela frente é um santo, por trás é o diabo em figura de gente. Tudo isso é muito comum na vida. Então, quem vive nessas condições de aparência tem que viver assim mesmo, desconfiando de tudo, com medo de tudo, desacreditando de tudo. Porque vive num meio de desequilíbrio, um meio negativo, um meio onde tudo é aparência só, um meio de traições, onde impera a inveja, a ganância, a vaidade e os golpes sempre em evidência. E de forma que, na vida, no meio de tanta podridão desta ordem, não podem viver satisfeitos, não podem viver tranquilos, não podem viver em paz, e por isso ninguém vive tranquilo. Ninguém vive em paz, devido ao desequilíbrio. Desta forma, se tornam uns contra os outros. O fingimento sempre na frente, fingindo sempre ser o que não é, procurando ser sempre aquilo que nunca foi. Fingindo que respeita, mas não respeita. Fingindo que obedece, mas não obedece. Fingindo que gosta, mas não gosta. Esta é a vida das aparências. Quem vive nessas condições não regula. São loucos com aparência de bons. Estão sentindo uma coisa, aparentam outra. Então, num conteúdo desse, onde está a verdade? Numa natureza desequilibrada dessa forma, onde está a verdade aí? Em lugar algum, tudo é aparência. A verdade se apresenta, é aparência só, e aparências não são verdades. De forma que ficava a pessoa procurando a verdade a vida inteira até morrer sem encontrar. Uma vida dessas condições é uma vida de devaneios, de desequilibrados por completo, de loucos com aparência de bons. Sim, quem vive num desequilíbrio deste não regula. Sim, quem vive num desequilíbrio deste vive completamente desregulado. Isto é um desequilíbrio de uma forma geral, porque todos vivem de aparência, e quem vive de aparência é falso, é Judas, é fingido, mentindo sempre. Onde está a verdade que todos sempre procuram e nunca encontram? Então, muitos conhecendo a humanidade como é, ficando completamente desolados, procurando se recolher em silêncio do que viver no meio da hipocrisia e passar por hipócrita também. Isto é o retrato da vida de toda a humanidade, e por todos assim serem, é que todos vivem de esperança. Quem vive nesse negativismo vive inconscientemente. Quem tem duas personalidades não pode ser consciente. E assim, inconsciente, porque uma hora está de um jeito, noutra hora está de outro. É uma consciência aparente, é uma consciência de quem não regula. Então, não regulando é inconsciente, e o inconsciente não sabe o que diz, não sabe o que faz e não sabe o que quer. Pensa que sabe. E assim sempre foi a vida de todos, mas, com o conhecimento de cultura racional, todos ficarão curados dessa forma de vida. Ficarão curados porque ficarão ligados em outro campo de vida, que é o mundo racional. E racional é uma coisa só, é consciente e positivo. É uma personalidade só, porque a verdade é uma só. Não existem duas verdades, a verdade é racional. Então, vão deixar de serem assim desequilibrados. Vão deixar aos poucos, não é assim de repente. Vão ficando curados aos poucos, vão ficando equilibrados aos poucos. Então, uma vez ligados ao mundo racional, pela fase de recuperação de todos, que é a fase racional, se tornarão conscientes por encontrarem a base, que é o verdadeiro mundo de origem de todos, o mundo racional, e encontrarem a lógica precisa para o equilíbrio de todos. Entra o mundo agora na fase do verdadeiro equilíbrio da humanidade, deixando todos de serem animais racionais para serem aparelhos racionais, deixando o ponto negativo e entrando no ponto positivo. Então, deixarão de ser como são, dessa forma que ninguém se aguenta, como este mundo que só vem prejudicando a todos. E assim, hoje, todos felizes e contentes por deixarem de ser assim como são, sofrendo sem solução. Hoje, chegando a solução em mãos de todos, para deixarem de assim ser. E por viverem dessa forma como viviam, nesta lapidação infernal, por estarem apoiados pelo alfabeto artificial, o alfabeto artificial mantendo o desequilíbrio de todos, sem condições de equilibrar todos.
O alfabeto artificial nunca teve condições de equilibrar a humanidade e sim, sempre manteve esse desequilíbrio, e daí para pior sempre, por ser um alfabeto artificial, um alfabeto criado e inventado pelos seres do mal, pelos seres de matéria. Então, tiveram que manter os males, e todos os males multiplicarem os mesmos, e tudo de mal a pior. Mas, agora, está aí a cultura racional, a fase racional, para o verdadeiro equilíbrio racional de todos, chegando todos à conclusão real do ser racional, a vida de todos mudando de mal para bem e se multiplicando esse bem racionalmente. Então, racionalmente, toda a solução para o bem de todos, e animalmente, como animais racionais, tudo em ruínas sempre. E assim, hoje, a aliança feita da união de todos, a humanidade, com o mundo racional, e todos sendo orientados racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos, orientação consciente e positiva, por ser racional. Racional é uma personalidade só. No elétrico e magnético é que existem duas personalidades, a elétrica e magnética, a personalidade interior e a exterior. Da forma que estavam, tinham que sofrer muito, porque o desequilíbrio imperava em todos. Desequilíbrio moral, desequilíbrio físico, desequilíbrio financeiro, desequilíbrio total e geral, por existir duas personalidades em um corpo só. Duas em um só tem mesmo que desequilibrar. Duas versões aparentes, quando a verdade é uma só, é racional. Tudo isso porque estavam ligados aí no curso primário, para a lapidação dos seres. Mas agora, a fase racional é uma personalidade só, havendo equilíbrio verdadeiro, por estar ligada somente à energia racional. Então, o pensamento é um só, a personalidade é uma só, e daí o verdadeiro equilíbrio racional. Agora, um corpo só, ligado a duas energias, elétrica e magnética. Então aí havia o desequilíbrio do corpo, porque uma hora pensava mais em cima do corpo, a elétrica, e a magnética menos. Outra hora a magnética mais e a elétrica menos. Ficava a pessoa como uma balança, ora mais para um lado, ora mais para o outro, ora com um pensamento, ora com outro. Joguete dessas duas energias negativas, e por serem negativas, são aparentes, e por serem negativas, é que sempre multiplicaram o desequilíbrio. Por serem negativas, é que tudo se acaba, e assim sucessivamente. Então, agora, chegou a verdadeira felicidade da humanidade, a salvação de todos, por estarem ligados à sua verdadeira energia, ao seu verdadeiro natural, ao seu mundo de origem, o mundo racional. Ligado ao seu verdadeiro natural, tudo certo, tudo bom, tudo lindo, por estar ligado no seu verdadeiro natural. Então, tudo corre bem sem contratempos, porque está com a sua ligação feita ao seu verdadeiro natural, a sua verdadeira origem, que é o mundo racional. E assim, tudo corre maravilhosamente, nascendo a paz entre todos, a tranquilidade e a concórdia verdadeira, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro natural. Então aí, a união entre todos, porque o pensamento e tudo, enfim, é racional. Mas ligados como estavam, fora do verdadeiro natural, ligados no artificial, que é energia elétrica e magnética, tinham mesmo que viver nesse descontrole e sempre todos doentes. Doentes por estarem fora do seu verdadeiro natural. Então, todos viviam doentes, doenças de toda espécie, porque energia elétrica e magnética é uma energia deformada. Sendo energia deformada, é uma energia doente, é uma energia fábrica de doentes, é uma fábrica de doenças, doenças psíquicas, doenças mentais. Parece que está bom, mas é aparência só. Parece hoje que está bem, amanhã está mal. Tudo isso são efeitos negativos dos seres deformados, o elétrico e magnético. E desse jeito, tinha que ir mesmo tudo de mal a pior sempre. Ninguém podia viver em paz, ninguém podia ter sossego, todos viviam de aparências, todos vivendo hipocritamente,
a vida se tornando um rosário de sofrimentos, como está aí, todos desligados do verdadeiro natural e ligados nas duas energias doentes, por serem seres deformados. E assim, hoje, conhecendo a causa do sofrimento e da agonia da humanidade, estando aí, com a cura nas mãos, é só ler e reler para ir se desenvolvendo naturalmente e se ligar ao verdadeiro natural. Uma vez ligados ao seu mundo de origem, não nascerão mais aqui, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo. Uma vez ligados, lá ficarão. Lá ficará o corpo de energia, que é o causador da fabricação dos vírus racionais, para fabricar o animal racional. É a causa da existência dos vírus, porque não é efeito sem causa. Porque, se existem os vírus racionais, a causa é o corpo de energia racional. Então, uma vez ligados ao corpo de energia do mundo racional, não nascerão mais aqui, porque não estão ligados mais no elétrico e magnético. Mas, enquanto estavam ligados na energia elétrica e magnética, eram sempre os mesmos aí a nascerem. E de forma que, hoje, toda a humanidade está de parabéns, racionalmente, por estar aí o conhecimento da ligação de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.